Hello, Godgers! Nina da Bai, como é que vocês estão? Tão bem? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que muitos de vocês andaram reclamando pra mim, tá? Que eu tenho batido muito nos homens, mas, ó, de verdade. Eu quero que vocês se desenvolvam. Eu quero que vocês corram atrás das coisas pra vocês. Eu quero que vocês sejam muito felizes. E eu quero que vocês achem, sei lá, encontrem uma pessoa ideal para a vida de vocês, tá bom? Pra o quê? Pra vocês conseguirem construir as coisas juntos, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu tenho, inclusive, com todo o know-how que eu tenho em várias partes dos meus estudos, o que que eu digo para vocês? Vocês têm todo o direito, se vocês vierem para mim e falar assim, eu sou feliz sozinho, eu quero estar feliz sozinho, tá tudo certo. Você vai e se recolhe. Mas não faça isso, por quê? Porque o problema são com as mulheres. Senão eu vou começar a pensar que é porque você é rejeitado e não porque você vive um bom estilo de vida, tá entendendo? Juro, de coração. Eu quero que vocês saiam, principalmente da procrastinação, da preguiça. Eu quero que vocês acreditem muito em vocês mesmos. Eu sei que muitos de vocês a vida inteira foram rejeitados, foram oprimidos, passaram por várias coisas. E assim, eu quero de verdade que vocês aprendam como homens a dar a volta por cima, entendeu? E fazer ter voz, mas no sentido positivo, num sentido empresarial, num sentido econômico, no sentido de fazer o Brasil acontecer. Eu não espero nada mais do que isso. Que vocês o quê? Vocês saiam dessa bolha red pilada da frustração para só falar mal da mulher e foquem em vocês, entendeu? Se a Red Pill sempre surgiu como uma forma, né, da gente promover o desenvolvimento pessoal masculino, de coração, não se começa jogando a culpa para a mulher. Começa com vocês o que? Na autorresponsabilidade, tá bom? Eu quero deixar isso de coração para vocês, tá? Nenhum objetivo meu aqui no vídeo é fazer vocês se sentirem menores do que vocês já atualmente se sentem. Mas é para vocês o quê? Pra vocês darem esse boost, sair disso, entendeu? De achar que tudo é culpa da mulher. Cara, vai cuidar da sua vida e pronto, acabou. Entendeu? Ah, porque mulher é interesseira, porque mulher é não sei o quê, mulher é. Beleza, mas foca em você, não foca em mulher, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu falo isso constantemente no meu canal. Se eu tenho batido muito nos conteúdos masculinistas, é justamente por causa disso. Porque você não tem que focar no outro, você tem que focar em si mesmo, você tem que olhar pra você. Você tem que virar pra você um belo dia, acordar da cama e falar assim: hoje eu sou e eu mando na minha própria vida. Hoje eu farei de tudo para viver o meu máximo potencial, para aprender a servir a sociedade, para aprender a me sentir bem como homem, porque um homem, ele também é um homem que serve, ele também é um homem que o quê? Que ele é visto, principalmente visto pelas outras pessoas como uma pessoa que gera valor para as outras pessoas. Eu juro, eu quero que vocês entendam isso de coração. Sai dessa, tá? Sai dessa. Isso não vai levar vocês a lugar nenhum. É por isso que às vezes eu dou aqueles puxãozinhos de orelha em vocês. Não porque eu desgosto de vocês, eu quero estar certo. Não, é porque, de fato, eu quero que vocês deem um passo à frente, rumo a vocês, de fato, serem felizes. Alguns comentários aqui, gente, eu tô na área da psicologia. Alguns comentários eu vejo muita frustração aqui. Vocês são muito maior do que isso. Vocês merecem ser felizes, tá? Isso aqui não é papo de coach. É porque, literalmente, vocês estão muito infelizes, tá? Vocês estão numa bolha de pessimismo e negatividade, entendeu? Eu quero que realmente vocês deem espaço à frente. Para de olhar para a mulher, olha para vocês, tratem vocês com carinho, tratem vocês com amor, amor próprio. Não queira amor de uma mulher se vocês nem mesmo sabem o que é amar a si próprios, tá bom? Então é um recado que eu queria deixar para vocês. Vamos, passando para o próximo, vou falar hoje sobre a questão do sigilo do nome da vítima em caso de violência doméstica. E vou falar para vocês os dois lados da moeda. Então, eu quero que vocês fiquem até o final e eu quero que vocês entendam o meu posicionamento. Para vocês não acharem que mais uma vez eu estou batendo no... Não, juro. Estou sendo muito clara com vocês. Tem um motivo específico e eu quero que vocês se conscientizem disso, tá bom? A questão é o seguinte. Não vai ser nenhuma vez ou nem duas vezes que eu vou falar sobre a irresponsabilidade que tem de alguns canais masculinistas de verem as coisas muito enviesadas. E outra coisa... Eu, honestamente, acho que é um desserviço para a sociedade. Desserviço chama-se isso. Principalmente de canais masculinistas que querem fazer resgates dos homens
falando mal de mulher. Assim, isso pra mim é o lixo do lixo. E eu vou mostrar pra vocês, eu literalmente, eu cada dia que passa, eu vou um pouco perdendo um pouco a paciência com isso, sabe por quê? Porque eu sei que no final não é assim que se resgata o homem. É simplesmente isso. Qualquer pessoa que tem um quê, que tem um mínimo, que mexe com a psicologia, com a terapia, com, sei lá, mesmo que se for um coach. Se o coach for resolver sua vida, então tá bom, entra pro coach, tá? Porque, assim, sério, nós estamos precisando de pessoas para zelarem pelas outras e olharem pelas outras. E não pessoas que, ai, vão pegar a Bíblia, chamar Deus, achar evangélico. Pra o quê? Pra fazer resgate masculinista do quê? Falando mal de mulher. Porra, mano, que merda. Eu fico muito possessa com isso. Porque tira o tempo de vocês de views para vocês ficarem retroalimentando tudo isso que tá doendo dentro de vocês. Porque eu sei que isso tá doendo, tá bom? Então eu vou falar sobre isso hoje. E eu vou, já vou eu dar uma de jurista aqui de novo, porque eu sou obrigada, né, a dar uma de juristas. E eu vou falar para vocês por que isso é importante, tá? Mas sério, sério, vamos, eu vou pedir para você ficar até o final, pelo amor de Deus, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês se liguem, tá? Como vocês são feitos de trouxa para ficar vendo conteúdo raso na internet, tá bom? Desculpa dizer isso. E assim, eu não gosto de ficar. Eu queria dar um plus, né, na verdade, no meu canal, falar mais coisas interessantes, buscar pesquisa e tal. Mas eu tô numa fase que eu tô abrindo uma empresa agora, tá bom? Numa área de consultoria. Não é a Nina 20, é uma outra empresa, tá bom? Me surgiu principalmente depois desse final de semana, que foi muito intenso, e eu falei para vocês que foi muito intenso. Então eu tô mexendo meus pauzinhos, vai ser uma semana muito difícil, muito apertada para mim. Então, assim, eu vou continuar sempre nos conteúdos de reacting, para mim é mais fácil. Eu preciso fazer conteúdos também para as mulheres. Mas eu quero que vocês saibam que eu não estou fazendo isso agora por uma falta de tempo. E é mais fácil para mim reagir a vídeos porque é mais fácil, é mais rápido. Porque para os conteúdos das mulheres, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente fazer todo um, sabe? Eu vou falar coisas que eu nunca vi em canais feministas, feministas não, de feminilidade, tá? De mulheres mesmo, sendo falados. Então, assim, eu preciso de mais tempo para roteirizar, de escrever o conteúdo, mas eu não quero deixar vocês na mão, tá? Eu espero que vocês entendam essa fase minha. E, por favor, não achem que é pessoal eu ficar batendo nos caras, que não sei o quê, bababá. Não, é porque, assim, eu não concluí a questão das pesquisas todas que eu tenho feito, mas é porque eu tô limpando o meu canal. Quem realmente quiser entender que talvez a Red Pill feminina, eu tenho que trocar pra Nina 20, esse canal urgente, porque não é só ajudar homens ou ajudar mulheres, é realmente vocês, conscientizar vocês como vocês também são feitos de gado por aquilo que vocês dizem que é libertador para vocês, tá bom? Tomem cuidado com isso. Eu vou direto pro canal, vocês me perdoem falar todas essas coisas com essas palavras tão claras quanto essas, mas olha, eu não vou deixar isso do jeito que tá. Tá? Vocês me perdoem. Se vocês acharem que eu tô com a comunicação muito agressiva, é porque eu juro, eu fico muito puta de gente que não tem expertise falando, citando Deus, que não sei o quê. Não, esquece, tá? E falando que tá salvando a masculinidade, falando mal de mulher. Juro, principalmente quando quem faz isso é mulher. Mas vamos lá, vamos falar. Porque assim, é muita essa questão assim, eu preciso fazer conteúdo, sabe? Porque isso aqui me parece que a pessoa é irresponsável de ficar fazendo conteúdo e só fica fazendo conteúdo para ganhar dinheiro no final do mês. Vocês me perdoem, mas tem que ser assim. Vocês me perdoem, tá? Se o objetivo da Zelma, eu já fiz vídeo dela, da Zelma, realmente ajudar a masculinidade, está fazendo pelo caminho errado, tá? E eu recomendo ela estudar muito, né? Já que é uma pessoa que tem muitos livros atrás dela, eu realmente recomendo ela fazer um apanhado, porque resgate de masculinidade não se faz em falar mal de leis e falar mal de mulheres. Vou falar um pouquinho sobre essa questão das leis, já tem 9 minutos, puxa. Hoje eu tô quente, perdão, gente. Discípulo de sequência de sofrimentos na própria vida. Olha, mais um aditivo. Eu não sei como é que essa lei consegue, eles estão conseguindo espichar esse negócio tanto para colocar tanto aditivo nessa lei. A gente vai estar vendo aqui porque é absurdo, né? A gente, sinceramente, falta a gente. Absurdo começa com uma pessoa que não sabe se comunicar. Virou youtuber e não sabe nem se comunicar. Para ela é um absurdo uma pessoa que não tem conhecimento do que está falando. E eu não estou vindo aqui para falar como especialista. A gente vai sentar e vai ler. E se qualquer pessoa minimamente alfabetizada sentar e ler sobre o que fala aquilo, não faria um vídeo desse jeito. Mas vamos continuar. Na gente palavras
para a gente poder descrever os absurdos que têm acontecido. Então, olha, essa lei, ela tem qual é o objetivo dessa lei? Eu vou ler aqui, ó, no artigo 1º. Tem como objetivo determinar o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar da mulher. Tem que ficar bem claro isso, que é da mulher. Tá? O artigo 2º diz assim, o capítulo 1º do título 4º da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 17A. Artigo 17A, qual que é? O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. O sigilo referido no caput deste artigo não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo. Artigo 3. Essa lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Presta atenção no artigo 17. O nome da ofendida ficará sob sigilo. Ela vai ficar nesse mantra aí, né? Mas como ela não é advogada, então ela não sabe por que essa lei foi criada. Para ela é mais fácil, para fazer resgate de canal masculinista, o quê? Falar que teve um aditivo sem tentar explicar por que essa merda dessa lei foi aprovada. Tem leis, gente, que eu também não concordo. A lei de misoginia aí, que estão tentando passá-la, tentando, né? Porque aquilo não vai passar. Aquilo ali realmente é uma coisa assim. É ridícula aquela lei que fala sobre misoginia. É ridícula. Não tenho outras palavras. Porque eu sentei aqui e comecei a ler o texto legal e falei para vocês por que era não é lei, desculpa, gente, projeto de lei. Eu achava absurdo aquele projeto de lei sobre a misoginia, tá bom? E o que acontece? Como ela não entende o contexto que a lei é criada, porque toda lei ela tem um contexto para essa criação, como provavelmente ela nunca entrou numa vara que fala sobre os crimes domésticos ou numa delegacia de violência doméstica, como eu acredito que ela nunca deve ter aberto um processo de vocês realmente verem uma mulher sendo espancada e ver as perícias e ver as fotos, como ela provavelmente nunca viu isso, ela entra dentro, ela tá no canal dela para justamente falar que essa lei é o maior absurdo completo que existe. Gente, leis dessa forma, vocês têm que prestar uma atenção. Normalmente a lei, ela repreende. Se vocês não são violentos, se vocês estão focados em si mesmos, se vocês de fato estão buscando desenvolvimento pessoal, a que importa ter uma lei pela qual a ofendida fica sob sigilo dos processos? Tão simples quanto isso. Parece que vai faltando conteúdo pro canal deles e vai ficando esse negócio desse jeito, porque assim, tá realmente muito ruim, eu tenho falado que tá péssimo. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa, por que eles decidiram deixar o nome da ofendida sob sigilo? Tem motivo para isso. Tudo tem motivo para uma lei. Nenhuma lei sai do nada assim aleatório. Nem que se for para colocar imposto na nossa lomba, até isso tem um motivo. Até para colocar mais imposto, para a gente ter esse governo de merda que a gente tem, para pagar hotel 5 estrelas, para ter um presidente que fica falando meio encaixaçado, até isso a gente tem um motivo para pagar imposto. Mas eu quero que vocês entendam que toda lei tem motivos para elas existirem. Por isso que a gente tem congresso, por isso que a gente discute, por isso que os nossos senadores e deputados, eles analisam os textos legais. Por quê? Porque existe uma demanda. Direito penal é o seguinte, gente. O direito penal, ele serve para o quê? Para repreender. Ele é o que a gente chama no direito penal de ultima ratio. Que assim, é a última coisa que a pessoa vai submeter na vida dela, vamos dizer assim, tá bom? Para evitar que aquilo ali aconteça. Por exemplo, a gente tem... Desculpa, eu tô me embolando para explicar isso aqui, mas enfim, eu saí muito tempo do direito, por isso que eu tô me embolando toda, tá? Eu me coloco nessa posição, realmente já tá longe disso há muito tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? A questão é o seguinte, por exemplo, nós temos no nosso Código Penal um artigo que fala sobre o quê? Sobre homicídio. O que é homicídio? Você ir lá e matar outra pessoa. Agora, se você... existe lá, essa lei é para homem, para mulher, tem feminicídio que é para homem quando mata, para mulher. O que eu quero dizer para vocês?
Essa lei só vai ser aplicada para vocês se vocês fizerem o que está ali, no verbo. Qual que é o verbo? Matar. Então, se vocês matarem alguém, vocês vão responder criminalmente por isso. Isso é o direito penal. O que que acontece? Há algumas leis que elas são de repreender. E por que que essas leis elas são de repreender? Porque se vocês fizerem aquela conduta, que é aquela conduta, eu vou tentar explicar muito fácil aqui para vocês. Se vocês fizerem aquele verbozinho que tem lá, matar, roubar, sei lá, agredir, sabe? Se vocês tiverem esses verbozinhos dessas leis, se vocês cometerem isso, vocês serão investigados. E se chegar à conclusão que vocês de fato fizeram isso com devido processo legal, né? Entre aspas, devido processo legal hoje no Brasil, mas enfim, isso aí é outra história. O que que acontece ao final? Vocês vão ser responsáveis criminalmente por isso. Por que que essa lei que ela traz aqui, nesse canal dela nem deu muitas views isso aqui, porque isso aqui é um absurdo total. Por que que essa lei, para quem não mexe com violência doméstica, para quem não é violento, para quem é um homem do bem, para quem é um homem que está focado em desenvolvimento pessoal e outras coisitas mais, por que que essa lei não interessa? Porque essa lei é só para realmente tutelar um direito ou a falta do direito, alguma coisa, ou algum ato que a pessoa cometeu, tá bom? É justamente para o quê? Para ter ali o Estado para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, se vocês são pessoas boas, se vocês são homens bons, se vocês realmente estão focados em si mesmo e tal, e se vocês são coerentes no que vocês fazem, vocês não têm que ter medo dessa lei, assim como o homicídio. Se vocês nunca mataram uma pessoa na vida e não pretendem matar nenhuma pessoa na vida de vocês, vocês não têm que preocupar porque existe uma lei que pune homicida. Vocês estão com medo do quê? Ah, porque a mulher, ela vai... Tem devido processo legal, entendeu? E assim, aí nós vamos para a questão do devido processo legal. O que eu já vi de abrir processo, tá? Do que eu vi de laudo pericial, do que eu já vi de covardia de homem, essa lei serve para esses e não para o pessoal do meu canal, porque vocês não batem mulher, vocês são incríveis, eu espero. Então, por que que eu tô dizendo isso para vocês? Essa lei é para esses, para tentar evitar ou tentar punir todos esses que realmente eles são covardes, que eles fazem coisas para as mulheres que são coisas que não se devem fazer, entendeu? É para isso que servem essas leis. Eu juro, eu tô tentando ser muito simplista na minha comunicação, mas é tenso. Gente, eu tenho que ser humilde. Eu deixei o direito um tempo. Eu deixei de falar essas, né, os termos, né, o juridiquês, eu deixei de falá-los. Então, assim, eu queria muito que vocês me perdoassem por isso. Eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Ela leu isso aqui, o artigo 3º aqui, de 180 dias, não sei o quê. A maioria das leis são assim, a não ser que você fale assim, entra em vigor agora, isso aí é praxe, tá? Que mais? O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados. Se vocês não cometeram crimes, ou se você, sabe, não tem que, sabe, se vocês não têm problema na justiça, vocês não têm que ficar focando a energia de vocês nisso. Não precisa. Se vocês são pessoas boas, vocês não precisam estar assim. Que nem o crime do homicídio, de matar outra pessoa. Se vocês nunca fizeram, não pretendem, se vocês são pessoas muito boas e tal, não sei o quê, vocês não têm que preocupar com essa lei. Por quê? Porque vocês não são esse tipo de pessoas. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte, a importância do sigilo para as vítimas. Esse texto aqui vem do Jus Brasil, né? Porque aí nós vamos deixar a nossa Werneck com a opinião dela de lado, mas eles aqui explicam para nós a importância que foi da alteração dessa lei. Eu gosto de buscar os especialistas, até porque eu digo para vocês neste exato momento que eu não sou uma especialista disso, tá bom? Não sou. E aí o que eu queria falar para vocês? Fui buscar os especialistas aqui, porque o Jus Brasil tem muitos advogados que escrevem esses artigos aqui, e eu gostaria de ouvir os especialistas, tá bom? Então vamos lá. Proteção contra retaliações. As vítimas de violência doméstica muitas vezes temem represárias de seus agressores. Gente, quem mexe nessa área sabe que isso acontece, tá bom? O sigilo ajuda a protegê-las contra possíveis ameaças ou ações violentas subsequentes. Quem está nesse meio sabe que esse tipo de coisa é recorrente. Por isso que eles fizeram essa lei, justamente para o quê? Para evitar, para proteger, na verdade, contra as retaliações.
tá bom? É evitar que a vítima passe por outra coisa e por aí vai. Por isso, tá? Outra coisa, redução do estigma social. Não sei o que significa. Vamos ler, porque tá tudo agora com vocês, né? A exposição pública pode levar a vítima a enfrentar estigmas e julgamentos sociais, exacerbando seu sofrimento psicológico. A confidencialidade ajuda a mitigar esses impactos. Isso aqui, gente, eu vejo muito presente, assim, mais no Nordeste, tá? E a lei é feita para o Brasil inteiro. Mas no Nordeste, ou interiorzão, assim, que às vezes a mulher vai lá, ela denuncia a agressão, e como ainda são muito, vamos dizer assim, como é que eu vou falar isso para vocês? Como ainda é uma cultura muito, vou chamar o termo machista, tá bom? Normalmente a mulher tem até medo, né, depois que ela apanha, de ir e fazer uma denúncia porque ela tá apanhando, tá bom? Então isso é importante. A lei é para todo mundo, gente. A lei não é para vocês ficarem na exceção. Ah, porque tem mulher que não presta, que vai fazer isso. Eu tô falando da lei em geral, tá? Porque isso aí, ok, tem mulheres que fazem isso? Fazem, mas a lei é para todos e para todos os casos. A lei é justamente para cada pessoa, para todo mundo ter a possibilidade de, se acontecer alguma coisa, seja de boa fé ou má fé, isso vai ser investigado no decurso do processo legal da coisa. Por isso que isso aqui existe, tá bom? Incentiva a denúncia. De novo, a questão de denúncia. Pô, a mulher tá apanhando. Não sei o que. É para incentivar a mulher a ir lá e falar assim: olha, eu tô apanhando. Eu já vi casos, gente, que a mulher não foi denunciar e chegou um belo dia, o cara foi tão covarde que o cara pegou e matou a mulher. E tá lá, você olha as fotinhas, sabe? O corpo da mulher todo despedaçado porque o cara foi o mais covarde possível. É esse tipo de coisa que essa lei serve para parar. Mas calma, vamos continuar. Muitas vítimas hesitam em denunciar a violência sofrida devido ao medo de exposição. Isso é real. Tem mulheres, principalmente no interior do Brasil, que têm medo de denunciar. Vai que o que as pessoas dentro da cidade vão falar a respeito dela, tá? Principalmente interiorzão. O sigilo proporciona uma sensação de segurança, encorajando mais pessoas a buscarem ajuda e denunciarem seus agressores. Preservação da privacidade. O direito à privacidade é um princípio fundamental, blá, 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 direitos humanos. Garantir o sigilo é o reconhecimento e proteção do sigilo. Esse 4 eu nem vejo assim, então. Mas esses 3 aqui, para mim, ó, são fundamentais. E se isso aqui está sendo pautado, isso aqui está sendo conversado, se isso aqui foi aprovado, é porque a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Então é para preservar e fazer com que o pior não aconteça. Tá? Lembrando que os casos mais graves, nós estamos falando de direito à vida, tá? Não é só violência. Os mais graves é isso. Tem gente que mata, tá? Então eu quero deixar claro isso. Aí falam de alguns desafios, conclusão. Vamos lá, vamos direto à conclusão. A lei garante o sigilo da vítima de violência doméstica no Brasil, é um avanço significativo na proteção de direitos humanos e luta contra a violência de gênero. Gente, a questão da violência, ela chega num nível que, a depender dos casos que nós temos, ela pode gerar a morte de pessoas. Então, é por isso que isso é grave. Porque um dos direitos mais importantes dentro das democracias é justamente essa questão do direito à vida. Porque é um direito básico. Então, por que isso está acontecendo? Porque eles querem o quê? Proteger a vida de pessoas que estão com problemas de violência doméstica. Por quê? Porque há casos que as pessoas realmente, por medo, chega o cônjuge, chega o namorado, chega, né? Tipo, a pessoa é agressiva e chega, assim, a levar a pessoa a óbito. Então, é para isso que serve a lei, para repreender esse tipo de atitude. Mas vamos continuar. Ao assegurar a confidencialidade, não sei o que, a legislação não apenas protege a integridade e a dignidade dessas pessoas, mas também cria um ambiente mais seguro e encorajador para as denúncias dos crimes sofridos. Óbvio. Por quê? Porque os casos mais graves, nós estamos colocando o direito à vida aqui em xeque, tá? É imprescindível que essa legislação seja efetivamente implementada e acompanhada de políticas públicas integradas, prevenindo, protegendo e dando assistência às vítimas, tá? Não sei o que e por aí vai. Perfeito. Aí, o que a gente tem? Aqui são outros artigos. Infelizmente, a gente não tem comentários. Normalmente, quem comenta são advogados, né? Por isso que eu gosto. O que mais tem aqui? Acho que é isso. Vamos voltar a fazer uma aqui para a gente ver qual que é. Lembrando, se você não é uma pessoa violenta, você não precisa gastar a sua energia para se preocupar com essa lei, tá bom?
Não precisa. Se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa tranquila, e você, infelizmente, arrumar esse tipo de mulher que faz a denúncia, e ela tá fazendo a denúncia, como é que eu vou falar para vocês? Falsadamente, tá? De uma maneira falsa, uma alternativa para isso é depois você entrar, entendeu? Com uma queixa-crime, porque ela disse que você... tem a queixa-crime. Peraí, deixa eu só separar para vocês aqui. Que aí vocês entram com a queixa-crime. Acho que é calúnia. Eu não sei a diferença dos três. Peraí. Calúnia, difamação, não sei o que. É porque eu realmente... eu não sei a diferença. Calúnia, difamação e injúria. Porque o que que acontece? Se vocês vão, né? Arrumam uma mulher bosta na vida de vocês. O que vocês vão fazer, tá? Deixa eu ver a diferença aqui, colocando os três. Eu vou só numa página aqui, aleatória, explicando a diferença de cada um deles, tá? O que que acontece? Se a mulher falsadamente, ela vira e imputa um crime para vocês, vamos supor, esse, o que que você pode fazer depois? Descoberto que tudo que era tudo invenção, tá? Lembrando hoje que a gente tem aparatos pelo Estado, jurídicos, não sei o que, nós temos aparatos muito bons hoje em dia, não é como era antigamente, tá? A gente tem isso aqui, ó. É calúnia, pronto. A calúnia consiste em acusar alguém publicamente de um crime, tá? O que que acontece? Se a mulher, o amor, né, essa coisa maravilhosa dessa mulher que você arruma, esse enrosco que você vai lá e arruma, e que ela vai e acusa você publicamente de um crime, tá? E o que ela tá fazendo não o que ela te acusou, né? Vamos dizer assim, é uma mentira. O que você vai pegar e fazer? Você vai entrar com uma queixa-crime contra essa mulher maravilhosa, linda que você arrumou na sua vida, porque Deus me livre se você não entender que tipo de mulher você está se relacionando, tá bom? Você vai entrar com uma queixa-crime e falar que você foi caluniado, né? E pronto. E pronto, tão simples quanto isso. Acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Aí aqui tem outras. Tá, mas aí você vai. Aí se você acha um amor de mulher que faz esse tipo de coisa, porque isso aí é. Meu Deus do céu, né? Aí você vai, coloca uma caluniazinha assim na mulher e pronto, acabou. Resolveu. Você é uma pessoa boa e tal, para evitar esse tipo de coisa. Pronto. Ah, mas e os erros judiciais e blá 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 blá. Posso falar uma coisa para você? Eles são muito pequenos, tá bom? E cuidado, tá? Com quem que você relaciona. Em vez de você ficar criticando os erros judiciais, você tem que fazer a autocrítica, responsabilidade, tá? Responsabilidade própria do tipo de mulher que você tá se envolvendo, porque o problema tá contigo, tá? O problema não tá com, né? Você fica achando que é geral, mulher que não presta, mas se você tem envolvido com várias mulheres que não prestam, é porque você tá escolhendo mal. Depois vocês não vão reclamar, não, tá? Vocês não falam que é a culpa é da justiça, não, porque vocês é que não têm responsabilidade própria e tá arrumando mulher bosta por aí. Eu falei isso pra vocês, tá? Então, o que mais? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o resgate da masculinidade pela Zelma. Eu acho que, assim, em termos de conteúdo, eu acho que, assim... E ela tem ainda conteúdos para mulheres que, honestamente, eu não entendo qual é qual o objetivo dela, do canal dela com esse tipo de vídeo, mas enfim. Mas o nome do autor, que já se considera autor, entenda isso, não é só o fato da mulher ir lá e denunciar você. Sabe por quê? Porque se chama assim, tá? É autor. É autor. Agora, se for condenado, se já tiver trânsito em julgado, sentença condenatória, pode ser autor, pode ser acusado, entendeu? Isso aí são nomes de quem estuda direito, tá? Mas como ela não sabe, então ela vem aqui e vem fazer um videozinho no YouTube para o quê? Para ela falar sobre isso. É aquilo que eu falo. Se não tem conhecimento, não fala. Eu mesma aqui, eu tô dando uma de humilde, que eu tô lendo aqui as leis, tal, não sei o quê. Eu me formei em direito, mas assim, também não vou dizer que eu fui a pessoa que mais amei direito e tal, não sei o quê. Me formei e tal, mas assim, já saiu um tempo. Então, eu juro, eu tô aqui colocando toda a minha humildade, que eu ainda recomendo vocês a procurarem, principalmente advogados que estejam falando na internet e tal, que sejam justamente dessa área. Eu tenho até uma pessoa que eu queria muito convidar no meu canal, porque essa pessoa, ela trabalhou vários anos na promotoria, recebia essas denúncias, né, das mulheres que apanhavam e tal, não sei o quê. E essa pessoa tem mais conhecimento do que eu. E aí eu falo para vocês, né, eu coloco para vocês a real.
né? Procurem as pessoas que são especialistas nisso. Eu não me considero uma especialista nisso. Eu tenho um pouquinho de entendimento do assunto, mas, tipo, tem muitos anos que eu estudei. Então, eu me coloco nessa posição de humildade para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Então, ela chamou de autor. É porque é o seguinte, depois que o cara é condenado, tem trânsito em julgado de sentença condenatória, outro termo, né? O que que acontece? Ele passa a ser chamado de condenado, tá bom? Ele pode ser chamado de autor, pode ser chamado de acusado também. Então, assim, são termos, mas isso na prática não muda nada, tá? Mas enfim, vamos lá. Você já é o autor. Aí o teu nome não, o teu nome vai ser mostrado, o teu nome vai ser... E aí ainda tem mais um problema público de pesquisa, de falta de investigadores, problema da máquina pública, deficiências das delegacias. Mas aqui, a ineficiência do Estado não significa que a gente não pode desincentivar, por causa do próprio problema do aparato público, que mulheres que de fato estejam passando por violência doméstica não cheguem lá e tenham o direito delas, tá? Dentro de um contexto social que a gente tem, que a gente traz, elas não possam ter sigilo a respeito do fato dela ir lá denunciar. É muito difícil quando a mulher está passando por uma agressão, por um cara que ele é agressivo, que bate, que não sei o que, ameaça, tudo. É muito difícil, principalmente em cidades do interior, tá? Que ela vá lá na delegacia e faça denúncia. Tem muitas mulheres que a gente só descobre isso depois que essas mulheres perderam a vida. Então, é sobre esses casos mais graves que essa lei está apontando. Vamos mais. Não se investiga, que não se procura. Aí nós temos mais uma margem. Cara, se a mulher vai lá e denuncia, sabe qual que é a primeira coisa que a máquina estatal faz? Ela investiga. Ela não condena o cara sem ter o devido processo legal, tá? Porque se não tiver a investigação, nossa, pode rasgar a Constituição e pode deixar de achar que nós vivemos num Estado social de direito, tá? Vamos ser sinceros nisso, tá demais. De 15 a 17, e depois, no final, nós temos uma apuração final de 5 a 3%. É uma coisa, assim, abjeta, é vergonhoso. Ela não cita de onde ela achou esses dados. Às vezes eu tô cansada de ver gente me arrumando dados aqui, mas ninguém me manda o link dos dados, tá? Quando a gente chega no final e descobre que a média real é de 3 a 5% das denúncias que são feitas. Então, de 95% a 97%, está tudo preso nesse imbróglio aí de mentiras. E quando eles falam... Se esses dados forem corretos, tá bom? O direito penal, ele repreende até tipo 0,0001%. Porque o direito fundamental que está sendo tutelado, em alguns casos, é o direito à vida. Isso faz parte da democracia. E se, de novo, notarem que a denúncia é falsa, o coitado, né, que passou por toda essa dor de cabeça e tal, ele pode meter um processo nessa mulher de calúnia. Calúnia é quando você imputa falsamente um crime para uma pessoa específica. Ele pode fazer isso, é uma alternativa. E eu recomendo homens que passarem por esse tipo de coisa, eles realmente utilizarem o aparato estatal para fazer esse tipo de coisa com mulher. E segundo, vocês serem autorresponsáveis, porque para vocês arrumarem uma mulher que faz esse tipo de coisa, vocês estão errando na seleção. Falam assim, é de 3 a 5%, você pode colocar 1%, porque aí eles já inflaram também, tá? Os dados, porque é terrível. Cadê os dados? Da onde você tirou esses números, mulher? Isso daqui, e além disso, a gente vem para cá, ó, no finalzinho, fala assim, este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 22/5/2024. Então, esse é apenas um aditivo, ele está se somando à lei, ele está aumentando, fazendo aquele elástico, né? Por isso que, lembra da funda do Davizinho lá? Com uma funda só, ele derrubou um gigante? Aí está igualzinho isso daí, ó, essa lei, ela derruba mesmo, porque ela não foi feita com outro objetivo, ela não foi feita com o objetivo de ajudar ninguém, ela foi feita com o objetivo de destruir e de atrapalhar, não é? E esse aditivo aí é de autoria, eu tenho de falar o nome, porque a gente precisa conhecer essas pessoas, é de autoria do senador Fabiano Cantarato, do PT do Espírito Santo.
Claro, gente, vamos politizar uma coisa séria nessa altura do campeonato. Zelma, deixa eu te falar uma coisa. Eu também não gosto do PT, eu também não gosto do que a esquerda está fazendo no Brasil, mas eu não posso fechar os meus olhos para uma coisa que é fundamental, que é direito à vida. Para mim, muito maior do que politizar quem teve a brilhante ideia de fazer esse projeto de lei, é o quê? É o povo em primeiro lugar. Então, eu quero, de fato, que com essa lei a gente possa encorajar mulheres que estejam passando por isso mesmo, que estejam até morrendo. Eu não quero politizar isso, eu quero proteger um dos direitos fundamentais, que é o direito à vida. É por isso, essa lei é para incentivar essas mulheres que têm vergonha, que estão apanhando de ir na delegacia e mesmo assim elas terem, né, essa questão do sigilo do nome delas. Tá? É isso. Direito à vida, para mim, hoje é mais importante do que politizar uma merda igual você tá fazendo. Desculpa, mas é porque, assim, politizar direito à vida, para mim, é o cúmulo do cúmulo. Tá? E olha assim, eu já deixei o direito há muito tempo, gente. Juro, tem muito tempo que eu deixei porque eu desacredito em direito. Mas eu acho que é fundamental ainda a gente ter direito de viver, principalmente quando a gente está passando sobre isso. E eu recomendo a Zelma, ou Zelma, sei lá como é que fala o nome dela, eu super recomendo ela começar a ver esses casos, porque não é assim que se faz resgate de masculinidade. De novo. O Santo é um homem feminista, anti-homem, que ele fez, mas aí foi aprovado na Câmara e no Senado. Então, a gente tem de saber que esses aditivos, essas coisas que estão se somando aí, elas estão passando. Por quê? Porque tem homens que estão sendo anti-homens, homens a favor do feminismo e homens que precisam ser despertados porque não estão vendo a realidade. Está cheio de homem que eles estão muitas vezes votando errado porque eles não sabem quem eles são, o poder que eles têm. Caraca, mano. Os homens estão votando errado. Os homens não sabem o poder que eles têm. O poder do homem de não. Gente, eu juro, eu não tenho palavras. Eu já tô me embolando toda, porque, tipo, é muito sangue nos olhos. Muito mesmo. Isso é uma irresponsabilidade tão grande, porque tem mulher que tá morrendo porque tem medo de denunciar. E ela tá politizando vidas. Politizando vidas. Isso é muito preocupante. Resgate de masculinidade não se faz com sangue nas mãos. É isso. Isso é muito grave mesmo. Essa lei, ela tem por um objetivo a proteção da vida da mulher. Por quê? Porque as mulheres, elas se sentem intimidadas, principalmente em cidades do interior do Brasil, a denunciarem. E pode chegar a níveis, como eu disse anteriormente, que o cara vai lá e tira a vida da mulher porque o cara é um agressivo, porque o cara é um tóxico, porque o cara é um sem noção, porque o cara de repente não teve uma infância ok, não teve uma adolescência ok, então é para reprimir que esse tipo de condutas elas continuam ocorrendo. Entendeu? E se nós tivemos deputados e senadores até de direita que entenderam isso e votaram a favor disso, não é porque eles são contra os homens, eles são a favor do direito à vida das mulheres, ou dos homens também, eu não sei como é que. Porque às vezes essa lei também, de vez em quando, ela é aplicada também, eles fazem uma interpretação extensiva, né? Para casal gay, que não sei o quê. Só não vou falar muito a respeito disso, porque eu não tenho conhecimento, por isso que eu não vou falar. Mas é isso. É isso que está em jogo. Ela falou uma outra coisa com relação ao sigilo do cara que está sendo investigado. Quando você vai tirar a FAQ, né, que é o ACAC, que é aquilo dos antecedentes criminais, igual ela está falando, normalmente você só vai conseguir tirar quando já tiver sentença condenatória de trânsito em julgado. Não, você não vai conseguir ter nenhum dado se não houver isso, tá bom? E se houver sentença de se já sentenciou e já houve o trânsito de julgado da sentença condenatória, é porque já passou por todo o processo legal. Então, por exemplo, eu sou uma empresa, tô procurando, tenho uma oferta de emprego.
Mas se eu quero ver se o cara não tem nenhum antecedente, nada na justiça, eu vou lá no fórum e tiro, mas só vai me aparecer para eu ver, tá? O que já tiver tido o trânsito em julgado de sentença condenatória, tá? Se não tiver trânsito em julgado, se tiver nessa fase aqui, igual ela tá falando, nessa fase inicial, o que que vai acontecer? Vocês não vai conseguir ter essa informação, tá bom? Para coletar. Então, assim, querendo ou não, se o cara for um cara do bem e tal, não sei o que, tá sendo falsadamente investigado, se eu for empresa e quiser dar uma olhada na ficha criminal dele, eu não vou ter acesso a esse processo, tá? A não ser que seja, por exemplo, uma cidade pequena, que a mulher se expôs o cara, todo mundo saiu fofocando dentro da cidade pequena, aí não tem jeito. Mas só nesses casos, cidade pequena, você sabe como é que é. Mas isso não é culpa do Estado, é porque o pessoal fala demais e cuida demais da vida dos outros, né? Mas enfim. A capacidade espiritual que envolve o homem, porque não é uma capacidade social, não é uma questão ali de você, culturalmente, sem Deus, você decidir e ser, não, está amarrado no mundo espiritual para ser. E se a pessoa não entende, ela é manipulada, porque ela não tem convicção de quem ela é. Por isso, o homem precisa conhecer diante de Deus quem ele é. Por isso é necessário essa ligação do homem com Deus, para que ele entenda, e aí sim adquira. Caraca, eu não sei se tava dando retorno. Mas aí me chama muito a atenção, porque aí o argumento final dela, que muitos desses fundamentalistas religiosos eles fazem, é colocar Deus no meio da história pra uma coisa dessa. Entendeu? Aí a discussão, ela fica uma discussão vazia. Verdadeiro poder de não se deixar ser dominado e ser destruído, porque aí nós vamos construir homens com bases sólidas e não vão deixar esse tipo de corpo estranho entrar no meio das regras sociais que têm de partir do mundo espiritual. Sem o espiritual não existe regras sociais. O mundo se corrói e se autodestrói. E as pessoas precisam entender isso. Distante de Deus é só o quê? Cativeiro e sofrimento. O casamento, ele só tem valor espiritual. Social é isso aí. É nenhum valor e ainda perigo de opressão e destruição com as regras de Deus. E o que que será que o mundo espiritual que ela tá tanto tentando defender acha de um homem que mata uma mulher porque ele fez isso dentro do ambiente doméstico, pela posição dela como mulher? Ou ela só consegue olhar para os homens? Ela não consegue ter empatia de todas aquelas mulheres que, de fato, estão levando surra de homem covarde. Outra coisa, um homem que bate uma mulher é um homem que ele não tem valores cristãos, é um homem que não teve educação, é um homem marginalizado da sociedade. Então, se ela realmente quer fazer resgate de masculinidade, ela precisa urgentemente salvar esses homens disso e não usar de uma lei como um artifício para fazer esse tipo de conteúdo que ela está fazendo. Eu lamento dizer, mas é incrível como o pessoal que está fazendo conteúdo red pilado na internet, é incrível, de resgate da masculinidade, eles não conseguem ver que o problema está além da primeira camada. Esse problema que ela não consegue ver já está na terceira camada. E aí, o que que acontece? Como ela não enxerga a terceira camada, porque sabe-se lá o motivo, não é possível. É só dar uma voltinha na favela que se você vira e mexe, você vai ter uma história de uma mulher que tá apanhando de um cara que é um cara marginalizado. Entendeu? Tem que, para mim, em primeiro lugar, gente, juro, em primeiro lugar, tá passando de hora da educação do Brasil ficar em primeiro lugar. Tá passando. Porque tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil não é culpa de lei, de machismo, de feminismo, do escambau. É falta de educação. Eu vou sempre bater nessa tecla aqui. O resgate da masculinidade só se faz através de educação, tá bom? E a educação pode ser uma forma de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento na área de negócios, desenvolvimento em alguma área específica, de estudos, gerar valor para as pessoas. É assim que se faz. Agora, não se faz tentando criticar uma lei que o objetivo principal dessa lei
tá? Em última instância, é a proteção da vida de dentro de um lar que é o mais frágil quando a gente fala de músculo, de corpo e tudo, que é a mulher. É isso que está em jogo. Então, se esses canais masculinistas não pararem de ver todos os problemas superficialmente, porque deve estar atrás de views, só pode, o Brasil não vai se tornar um país melhor, tá? Eu sou super a favor dessa lei, porque mais do que a favor de homens cuidarem de si mesmos, de mulheres terem consciência do que elas estão fazendo, que elas estão fazendo para outras pessoas, que o que eu disse, eu ainda vou fazer conteúdo disso. Eu juro, eu não tô tendo tempo para fazer pauta de conteúdo, para eu também dar uns puxão de orelha em mulher, porque ninguém merece, tá? Porque tem umas mulheres que Deus me livre. Tá precisando de fazer conteúdo assim, tá precisando disso acontecer. Mas eu não dou conta de conteúdos masculinistas que vão ficar batendo em leis, porque agora é tudo bater em lei, e a gente não entender qual que é o direito básico tutelado dentro daquela lei. Entendeu? Então, assim, olhem, visualizem, vão atrás de pessoas que são especialistas nessa área, tá? Eu nem me coloco, mesmo sendo advogada, tá bom? Que eu já vi processo mesmo, vocês não têm noção do que eu já vi. Dos laudos periciais, você tem acesso às fotos, tá? Nos casos mais graves, você tem é terrível, gente, eu juro, é terrível. Ah, que mulher também faz isso, beleza, então vamos responsabilizar a mulher também, tá? Você tem prova, todo mundo é responsabilizado. Porque senão não tinha mulher que era presa, que ficava em presídio, essas coisas tudo. É igual, tá? Nós estamos aqui não colocando gênero, nós estamos falando de direito tutelado, tá? Que mais que eu tive que falar pra vocês? Vocês querem mais um pouquinho da mulher? Porque já tem 26 minutos. É porque eu fico muito possessa com essas coisas, sério. Deus, a mulher tem um lugar e um papel, e ai dela, porque se ela sai, ela vai cair nas mãos de Deus, e ela tem consciência disso. Fora do reino de Deus, as pessoas não têm consciência de nada. Estão sendo destruídas, criando ciclos severos e contínuos de sofrimento, e continuam sem entender e questionando, por que Deus me deixa sofrer? Não, Deus não te deixa sofrer. Você está distante de Deus. Se aproxime de Deus e se aproxime da força. Homens, se aproxime de Deus e se aproxime da força. Conheça quem você é, o papel que você tem de exercer, o seu lugar. Deus não criou homens menos do que perigosos, menos do que poderosos, menos do que capazes de dominar todas as forças do mal, visíveis e invisíveis. Só que a gente precisa entender e estar diante de Deus, porque as pessoas não querem ficar diante de Deus porque elas pensam que vão sofrer, e estão sofrendo, e estão com a vida completa. Gente, assim, aqui eu tenho que concordar com ela, que é o seguinte, então vamos fazer o resgate das pessoas da maneira correta. Ter um canal no YouTube que você vai começar o seu vídeo criticando uma lei e politizando quem foi que votou a favor ou contra a lei, e a gente tem que o maior direito tutelado daquela lei é o direito à vida, fazer sensacionalismo com uma lei, politizar a lei não é o mais correto. Então eu super recomendo, se ela quer fazer o resgate, ela fazer esse resgate de uma maneira diferente. Só que eu já vou avisar para Zelma, com esse tempo que eu tô aqui de YouTube, com essas investigações que eu já fiz aqui, eu lamento dizer para ela, mas ela está fazendo resgate de maneira errada. E ela está não necessariamente fazendo o propósito que ela acha que deveria ser feito. Resgate de masculinidade é ajudar aos homens a se autodesenvolverem e não falar sobre artifícios para incentivar mais ainda essa segregação. De uma maneira inconsciente, ela acaba fazendo a mesma coisa, porque ela pegou uma lei que é mega importante, porque o direito à vida para mim é o direito mais fundamental que existe, tá? Constitucional. Ela pega e politiza, porque foi deputado de direita, deputado de esquerda, porque foi o Lula que sancionou a lei, que não sei. Quando a gente não olha por trás o que é que está em jogo. É, de novo, direito à vida da mulher. Por mais que existam casos, tal, não sei o quê, eu acho que ainda todo mundo dentro de uma democracia tem direito à vida. E é por isso que eu não gosto de politizar esse tipo de assunto, principalmente envolvendo leis, quando de fato a gente não observa qual é o contexto que aquela lei foi sancionada e aquela lei foi aprovada no Congresso Nacional. Entendeu?
Por quê? Porque, tipo, isso aqui não é casa da mãe Joana, entendeu? Tem algumas coisas que às vezes são, né? Às vezes são, principalmente quando é cobrar imposto da gente. Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso e tenham e vejam um negócio não sobre o prisma da primeira camada, mas vejam a segunda, a terceira. E outra coisa, tomem cuidado, tá? Com as mulheres que vocês estão se envolvendo. Porque se uma mulher faz algo para sacanear usando a lei, ok, a lei vai encontrar. Mas aí vocês metem uma caluninha nela, tá tudo certo, tá? Mas evitem ter a dor de cabeça e se envolver com mulheres que têm que é desse jeito, tá bom? Que o Brasil tá cheio disso aqui, então não envolve. Conversa, vê que a mulher é problema, tá bom? E aí cai fora. Muito mais simples você resolver dessa forma do que você ficar criticando lei. Por isso que eu falei para vocês que eu tô indo mais profundo do que esses conhecimentos. Por isso que eu não consigo fazer um vídeo igual a Zelma, que ela fica 6 minutos falando de Deus, entendeu? Em 13 minutos e não faz uma análise profunda da coisa. Não é chegar e ler o texto legal. É entender todo o contexto por trás de por que aquela lei foi passada no Congresso e depois foi sancionada por um presidente da República. Entendeu? Então, sejam conscientes disso, tá bom? Fala aqui a advogada que já entregou a carteirinha dela há muitos anos, tá bom? Eu falo assim, gente, eu juro, eu falo de coração, tá? Eu fiquei um pouco exaltada por causa disso, porque já tem um tempo que eu tô vendo o nível do tanto que esses canais masculinistas estão rasos. E eu não sei a quem esses canais masculinistas hoje estão servindo. Não sei se é tão lindo e maravilhoso servir a Deus, tá? Cada um tem uma forma distinta de servir a Deus. Mas eu não sei se nós hoje contribuímos para Deus, para a espiritualidade, para elevarmos como sociedade, fazendo esse tipo de conteúdo. E aí eu até questiono a própria Zelma, entendeu? Eu questiono. Porque há formas distintas. E eu não vejo com esse tipo de conteúdo que é a maneira mais correta de levar, sei lá, a cristandade, o que vocês quiserem achar aí, tá entendendo? Eu sei que o Brasil tem muitos problemas, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de profundidade, de saber onde está a base dos problemas. E para mim, a base, em primeiro lugar, dos problemas hoje no Brasil é na educação, tá? Muito. É isso, nós não temos educação no Brasil hoje. Se a gente está com esse bando de leis do jeito que a gente está tendo, você está tendo esse excesso de controle estatal do jeito que vocês estão vendo. É porque realmente aquilo chegou num ponto que começou a ser importante virar lei. E por que que isso hoje é importante virar lei? Por causa dessa falta de base de escola. Eu vejo isso quando eu moro em Portugal, gente. E aqui as escolas são muito melhores que as escolas no Brasil. É por isso que eu sempre volto que o problema inicial está dentro da escola, dentro da primeira infância, dentro do ambiente familiar. Esse tipo de coisa é que nós temos que o quê? Conscientizar. E esse é meu papel hoje aqui com esse canal, tá bom? Muito obrigada. Quase 1 hora de vídeo, virou live isso aqui, tá bom? Eu quero só deixar claro que não é contra a pessoa Zelma, não é contra a pessoa dela, mas é contra a ideia por si só. Eu não consigo fazer vídeos disso sem ser um pouco mais profunda. E até aconselho ela, que de repente talvez seja até uma forma dela, dentro do canal dela sair da primeira camada, entrar na terceira e ajudar a fazer essa educação que eu fico tentando fazer aqui com vocês no canal. Entendeu? De ir nessa profundidade. Tá? Porque o resgate da masculinidade, para mim, em primeira medida, é esse resgate. Mas esse resgate não em culpar a mulher, mas esse resgate de entender que nós estamos com uma falta de educação masculina gritante no nosso país. Entendeu? E é isso que, para mim, é o primeiro lugar do que é mais preocupante. O segundo, não importa. A lei e tal, não sei o quê. Não interessa para um homem que sabe quem é, um homem bem educado, um homem que teve escolaridade. Não interessa para o homem o que leis estão falando. Se o cara ele souber quem ele é, se ele realmente for um cara bem estudado, ele não vai se preocupar com lei, porque ele vai saber a mulher que ele vai ter do lado dele. Vocês acham mesmo de verdade que todo homem hoje está se relacionando pensando
no que a lei pode prejudicar. Não, o cara quer ser feliz, entendeu? É só isso. O cara quer ter um casamento em paz, quer ter filho, quer ter família, quer ser feliz, quer servir as outras pessoas. Então, para ele, tanto faz a lei, pouco interessa a lei. A lei é justamente para essas pessoas que não têm educação, que são inconscientes com relação a isso. Então, meu trabalho, em primeiro lugar, é educação e conscientização. Lei não interessa. Se o cara for dono de si, tiver a masculinidade do jeito que tem que ter, preocupação que ele vai ter com a lei, ele vai estar ali no limite do que é importante para ele como homem, acabou. Estão entendendo? Então é isso, não é nada pessoal contra a. Mas é porque assim, é porque não tem como, gente, eu juro, não tem como. Eu até recomendo, já que ela tá com um canal maiorzinho, eu super recomendo você começar a trazer profissionais, principalmente nessas áreas. Os canais masculinistas hoje em dia estão faltando colocar gente que vai falar sobre essa questão de legislação, entendeu? E até como forma de conscientização também, entendeu? E evitar que alguns resultados que ferem direitos fundamentais da nossa Constituição, eles venham a acontecer, tá bom? Então, o recado é esse. Muito obrigada para você que teve paciência de ficar até o final. E por hoje é só. Take care.